Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente, apesar de todas as dificuldades, constantemente nos oferta oportunidades, porque estas dificuldades são oportunidades que nós temos para a nossa transformação, o nosso aprendizado, conforme Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enfrentando estas dificuldades no nosso dia a dia, sem reclamarmos, mas seguindo adiante com a cabeça erguida, sem sombra de dúvida que aprenderemos as lições que precisamos aprender. É por isso que agradecemos a Deus. Agradecemos também a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, nos dirigimos fraternalmente, agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente aqui se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Gratidão pela presença, gratidão pelas vibrações, gratidão pelos compartilhamentos, gratidão pelos comentários. E hoje aqui nos encontramos para juntos estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, livro de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos, dentro deste estudo do livro Palavras de Vida Eterna, o capítulo de número 118, que tem como título Ante a Palavra do Cristo. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões maravilhosas acerca deste assunto, o nosso comportamento ante ou perante os ensinamentos, as palavras de Jesus, que são de espírito e verdade. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com os demais espíritos amigos, faremos uma leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem é a que está contida no capítulo número 42, que tem como título Quando Alguém. Prestemos atenção nos esclarecimentos aqui de Irmão José acerca do comportamento das pessoas que estão à nossa volta, acerca do nosso comportamento também quando recebemos algumas notícias acerca do nosso passado. Então aqui, Irmão José começa nos falando da seguinte maneira: quando alguém te fale do passado, acautela-te. Então aqui, Irmão José está nos chamando a atenção que se alguém chegar em você, ou chegar até você, chegar até os seus ouvidos e começar a te revelar coisas do seu passado, fique atento, fique atenta. Porque, sem sombra de dúvida, que, com raríssimas exceções, ninguém conhece o teu passado. Então, é por isso que ele nos chama a atenção que quando alguém chegar até você e começar a te falar acerca do teu passado, em especial de outras vidas, de outras existências em corpos físicos, fique bastante atento, bastante atenta. Não acredite assim de primeira mão. E aí ele diz que a rigor, é por isso a necessidade desta atenção, porque a rigor, via de regra, com raríssimas exceções, ninguém sabe o que foste
ou o que fizeste em pregressas existências. Então, com raríssimas exceções, ninguém sabe, a rigor, ninguém sabe o que você foi em outras existências, em outras reencarnações. Então, é por isto a necessidade desta atenção. Então, se alguém chega até você e começa a te falar desta forma, como se diz popularmente, fique com o pé atrás, bastante atenção. E ainda ele acrescenta que muitos se referem à reencarnação apenas para conseguirem o que desejam de ti. Então, muitos se referem à sua reencarnação ou reencarnações passadas, falando boas coisas acerca de você, apenas para conseguir o que precisa conseguir de você. E ainda ele diz: não te permitas iludir pelos que não te respeitam os sentimentos. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações nós somos enganados porque nós permitimos sermos enganados. Então é por isso que ele diz: não te permitas ser enganado. E ainda diz, ou enganada, infelizmente, diz irmão José, infelizmente, muitos que te falam de amor no passado, então muitos que te falam de amor e do amor no passado, estão apenas pensando em coisas muito diferentes no presente, querendo coisas muito diferentes no presente em relação a você. Então é isto que ele nos fala, que infelizmente muitos que te falam de amor no passado estão apenas pensando em sexo no presente. E ainda ele diz: compromisso sério não se alicerça na mentira. Então, compromisso sério, aqui ele falando em relação a sentimentos também, compromissos sérios não se alicerçam em mentiras. E ainda ele diz: não te entregues afetivamente a quem esteja compromissado ou compromissada com outra pessoa. E aí ele encerra dizendo a informação mais importante aqui nesta mensagem. Todas as informações são sempre muito importantes, mas aqui ele alicerça este chamar de atenção a todos nós da seguinte maneira, em relação a estas revelações do passado, que os espíritos superiores não se prestam a revelações levianas e nem são instrumentos para o mal. Então, espíritos superiores, espíritos realmente de sabedoria, eles não se prestam a esse tipo de serviço, a esse tipo de atividade, em ficar preocupado em revelar o passado das criaturas, principalmente servir de instrumento para enganar as pessoas, para que alguém te engane e consiga de você aquilo que ele esteja ou que ela esteja querendo. Então é por isso que é necessário e é preciso que tenhamos bastante atenção quando alguém chegar até você revelando coisas do teu passado, porque a rigor, via de regra, ninguém sabe do teu passado e os espíritos superiores não permitem estas revelações. Então fiquemos atentos. Então fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, abraçando mais uma vez fraternalmente a todos e a todas que aqui se fazem presentes. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela companhia, pelas vibrações. Então aqui, Emmanuel começa nos dizendo, neste capítulo 118 do livro Palavras de Vida Eterna, ante a palavra do Cristo, ele destaca palavras de Jesus, anotação do evangelista Mateus, que está lá no capítulo 6, versículo 63 do Evangelho de Mateus. Da seguinte maneira, Jesus nos disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus,
são desta forma, de espírito e vida, são ensinamentos vivos que estão conosco e permanecerão conosco pela e para a eternidade. E aí vem Emmanuel e começa a nos esclarecer da seguinte maneira, que em todos os tempos, surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra. Sim, sempre existiram em todos os tempos, antes de Jesus e após Jesus, surgiram e continuam surgindo aqui na Terra espíritos de sabedoria, espíritos altamente intelectualizados, esclarecidos, que manejam a palavra com sabedoria, com maestria. E ainda ele diz, impressionando multidões. Entretanto, então esses espíritos impressionam multidões com a forma e pela forma que manejam o verbo. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Então aqui ele fala que estes espíritos que vieram à Terra e que continuam vindo à Terra, por mais sábios que eles sejam, eles falam a um grupo circunscrito, mesmo que eles sejam ouvidos em todos os continentes ou em vários continentes da Terra. E aí ele lembra 4 figuras que nós conhecemos, e aí ele traz o primeiro aqui, ó, Dante Alighieri, que define uma época. E aí ele diz, Camões, poeta português, Luís de Camões, que exalta uma raça. Ele lembra também Shakespeare, William Shakespeare, que configura as experiências de um povo. E aí ele lembra Voltaire, que exprime determinada transformação social. Então aqui ele cita essas 4 figuras que nós conhecemos, ou que pelo menos já ouvimos falar, Dante, Camões, Shakespeare e Voltaire, e ele diz desta forma que eles vieram e manejaram a palavra e se tornaram conhecidos. Mas eles falaram a um círculo social circunscrito, mesmo que hoje são conhecidos, eu creio que em todos os continentes da Terra, mas que é muito diferente da figura de Jesus. Da figura de Jesus, que é esta personificação do amor e da bondade aqui na Terra. E aí Emmanuel acrescenta, após citar estas 4 personagens, ele cita a personalidade de Jesus, que a palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. As palavras de Jesus dirigem-se a todas as criaturas da terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. Então aqui Emmanuel nos lembra que, bem diferente destas outras figuras, que ele citou aqui apenas 4, mas temos tantas outras que passaram aqui pela Terra, as palavras de Jesus são bem diferentes, porque transcende todos esses lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, porque as palavras de Jesus, elas não se dirigem a um grupo circunscrito de pessoas, a um determinado continente aqui da Terra. As palavras de Jesus, elas se dirigem a todas as criaturas da Terra. E ainda ele diz, com absoluta oportunidade, estejam estas criaturas nesse ou naquele campo de evolução. Independe do campo de evolução onde você se encontra, as palavras de Jesus são direcionadas e destinadas para você também. Não importa o seu conhecimento, não importa o seu desenvolvimento intelectual, não importa se você é letrado ou analfabeto. E as palavras de Jesus também se dirigem a você. Quero aqui lembrar
a estes irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes, que estão pedindo oração para um familiar, para um ente querido, para quem quer que seja, que possamos neste momento aqui que nos encontramos reunidos, nos unirmos em um único pensamento, em uma única oração, em uma única corrente magnética, vibrando positivamente por estes irmãos e irmãs que se encontram em necessidades. Aqui tem um pedido de oração para Jefferson Rodrigues dos Santos. Então, que este nosso irmão receba o amparo, a proteção, a assistência de que esteja necessitando, as dificuldades pelas quais esteja passando, que ele possa receber o socorro necessário para este momento. E outros irmãos e irmãs que também se encontram em situações mais difíceis do que as nossas, que eles, que elas possam receber o amparo, a proteção, a assistência através dos mensageiros do Cristo, necessidades maiores, como já dissemos, necessidades maiores do que as nossas, que eles possam receber, que todos nós possamos receber neste momento o tratamento de que estejamos necessitando. E aí, voltando às palavras de Emmanuel, citando aqui Jesus como sendo esta personalidade que nos ensina, nos ensinou há 2000 anos atrás e continua nos ensinando porque os seus ensinamentos são vivos. Então, Emmanuel acrescenta da seguinte maneira: é por isso, ou seja, sendo as palavras de Jesus dirigidas a todas as criaturas da terra, é por isso que a doutrina espírita a reflete. Ou seja, a doutrina espírita reflete as palavras de Jesus, a reflete não por mera reforma dos conceitos superficiais. Ou seja, a doutrina espírita não veio apenas para reformar superficialmente ou iluminar superficialmente as palavras de Jesus. Aqui no movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Não, a doutrina espírita não veio apenas para esta maquiagem exterior, como acontece quando reformamos um prédio antigo, dando-lhe uma roupagem nova. Não foi para isto que a doutrina espírita veio. E os ensinamentos de Jesus, conforme nos lembra Emmanuel, os ensinamentos do Mestre Jesus, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador. Então, os ensinamentos de Jesus, nestes princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, ou seja, estão aqui conosco para a nossa renovação, bem como os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, estão aqui para a indicação de caminhos, a indicação do caminho que devemos e precisamos seguir. Estes ensinamentos estão aqui também na condição de roteiro para as nossas atitudes. Estes ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, estão aqui na condição de diretrizes no aperfeiçoamento de cada criatura, independentemente de você ser espírita ou não, mas os ensinamentos de Jesus para todos nós este princípio de renovação, de indicação de caminho, de roteiro de ação, de diretriz para o nosso aperfeiçoamento. E ainda Emmanuel nos diz da seguinte maneira, que quando você manusear os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, não te julgues assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza. E realmente os ensinamentos de Jesus, a gente olha, nós analisamos, refletimos e observamos um verdadeiro espetáculo de beleza. Mas Emmanuel nos chama a atenção que não adianta simplesmente isto, nós meditarmos acerca dos ensinamentos do Cristo e observarmos nestes ensinamentos este espetáculo de beleza,
junto do qual devas tão somente chorar. Não, não é isto, simplesmente analisar, refletir acerca dos ensinamentos do Cristo, achar esses ensinamentos belos e chorarmos, digamos assim, vendo esta beleza dos ensinamentos. Isso não resolve os nossos problemas. Ficarmos emocionados, refletindo acerca dos ensinamentos do Cristo, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Então ele fala, se você chora devido à emotividade ou se você se penitencia quanto aos próprios erros, isso não irá resolver os seus problemas. Aí ele acrescenta a receita para todos nós, que além das lágrimas, se você chora, se você vem às lágrimas, analisando e meditando acerca dos ensinamentos do Cristo, além das lágrimas é preciso atitude. Além das lágrimas, aprendamos igualmente, não fiquemos apenas chorando. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, meditando acerca das nossas necessidades, então pensando e purificando as nossas atitudes, reerguendo-nos e servindo. Então aqui Emmanuel nos fala que além das lágrimas é preciso pensar, é preciso purificar, é preciso reerguer se nos encontrarmos caídos, é preciso reerguermos-nos e servirmos na seara do bem. E aí Emmanuel ainda acrescenta que a necessidade da alma, a necessidade de cada alma, de cada um de nós, é semelhante à sede e também semelhante à fome, semelhante também ao desajuste moral ou a qualquer moléstia, que são iguais em qualquer parte, em qualquer clima do planeta Terra. Então Emmanuel nos fala que as necessidades de cada alma, de cada criatura, seja no corpo físico ou fora dele, é semelhante à sede, é semelhante à fome, é semelhante ao desajuste moral, é semelhante a qualquer moléstia. São iguais em qualquer região, em qualquer clima do planeta Terra ou do orbe terrestre. E aí ele acrescenta que, diante disto, a lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão. Então ele diz que os ensinamentos de Jesus é comparável à fonte de água e também ao alimento, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. Então aqui ele nos lembra que os ensinamentos de Jesus, eles são os mesmos em toda parte. Assim como são os mesmos em toda parte, a fonte de água, o pão, o fator equilibrante e o medicamento são os mesmos em toda parte. Não são diferentes dependendo da parte em que nos encontrarmos ou onde nos encontrarmos no planeta Terra. Então, os ensinamentos de Jesus que são repassados ou que são divulgados aqui no Brasil são os mesmos ensinamentos que são divulgados e que são passados adiante, que são levados na condição de semeadura em qualquer outra região do planeta Terra, desde que permaneça a essência, que não seja desvirtuado estes ensinamentos. São os mesmos ensinamentos. E aí Emmanuel encerra estes esclarecimentos ainda nos dizendo o seguinte: no trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não esquecer que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Então, no nosso comportamento no dia a dia, no nosso caminhar no dia a dia, é preciso lembrarmos estes ensinamentos de Jesus, que ele mesmo nos disse que suas palavras são espírito e vida. É preciso seguir adiante, nos esforçando constantemente para transformarmos em pessoas melhores, conforme aqui nos lembrou Emmanuel. É preciso pensar, purificar, reerguer e servir. É preciso que tenhamos esses ensinamentos, ou nesses ensinamentos de Jesus, aquela fonte renovadora para as nossas vidas, aquela fonte que indica, ou como condição de indicação de caminho, roteiro para as nossas atitudes,
e diretriz para o nosso aperfeiçoamento, porque estes ensinamentos estão vivos na nossa vida, ante a palavra do Cristo, que possamos nos comportar assim, realizando aquele trabalho constante para e pela nossa própria transformação. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade a estes estudos, a estas reflexões, de forma singela, mas sem sombra de dúvida, com boa vontade para o nosso aprendizado. Até breve, meus irmãos e irmãs.